Tem gente muito boa no que faz por aí. Tem gente verdadeiramente feliz no trabalho. E tem também aqueles que não se importam tanto assim. Trabalhar é uma das mais significativas experiências humanas e tem de tudo. E é sobre esse tudo que eu vou falar por aqui. Casos reais de trabalhadores diversos e suas mais variadas realidades vão servir de inspiração e ensinamento de como melhorar as relações dentro e fora do trabalho, já que este toma tanto espaço nas nossas vidas. E eu quero abrir esse canal de comunicação com você para saber: você trabalha com o quê? E a partir da sua resposta, uma variedade imensa de caminhos se abre. E surge também mais espaço de conversas, que no fim, esse é o meu objetivo aqui: dialogar com pessoas, suas realidades e conectá-las com teoria, alternativas, aceitação, mudança e, se necessário, uma luz no fim do túnel. Ah, Tamires, mas por que você está fazendo isso? Porque esse é o meu trabalho. Oi, meu nome é Tamires Toledo e eu trabalho como psicóloga clínica, psicóloga organizacional e, juntando os dois, eu também trabalho como orientadora profissional e de carreira, ajudando pessoas a se relacionarem melhor com esse mundo complexo do trabalho. Primeiro ponto: falar de atuação profissional é falar de construção de identidade. A gente cresce numa sociedade onde o trabalho é muito importante, significativo e até central na vida das pessoas. Nesse sentido, é meu dever contextualizar onde essas pessoas estão, o que elas viveram, como que foi construída essa imagem sobre trabalho e daí por diante. Identidade envolve gostos, valores, necessidades, ideias, culturas, relações com as pessoas, inspirações. E calma, não se perde. Às vezes esse assunto pode parecer chato, mas aqui ele vai fazer sentido e vai ser legal de vocês saberem. Assim espero. E não à toa eu estou inaugurando o meu canal hoje, no dia 1º de maio, simbolicamente batizado como Dia do Trabalho, que lá em meados dos anos 40 tinha uma preocupação de exigir uma relação pessoa-empresa menos desgastante fisicamente. Tinha muito trabalho análogo à escravidão, tinha jornadas de trabalho muito exaustivas e extensas, e aí surgiu esse símbolo de, pelo menos uma vez por ano, a gente olhar e revisar esses acordos entre empresa e empregado. Hoje, mais de 80 anos depois, seguimos reivindicando um olhar mais cuidadoso para a relação empregador-empregado, só que agora o foco é a saúde mental. O que começou com uma preocupação com o corpo, hoje se atenta em cuidar da mente diante de tanta pressão por produtividade, hiperconectividade, aceleração nas entregas e cargas de trabalhos intermináveis. Sim, é cansativo, é exaustivo. Eu gosto bastante de citar a teoria para embasar as minhas falas. E tem um estudo recente sobre a saúde mental dos brasileiros que mostra que quase metade das pessoas que trabalham em empresas avaliam negativamente o suporte que recebe dessa empresa. 3 a cada 10 trabalhadores afirmam que suas empresas não fazem absolutamente nada pela saúde mental deles. O resultado disso a gente já conhece: pessoas sobrecarregadas operando no modo automático e contando os minutos pelo fim da jornada de trabalho. E aí a gente também já sabe que isso adoece e muito as pessoas e a sociedade como um todo. Muita gente acha que é de responsabilidade única da empresa cuidar de tudo isso, como se a empresa fosse uma pessoa, o gigante dos feijões mágicos que vai trazer magicamente uma solução. Mas ela não é uma única pessoa, ela é um conjunto de pessoas tomadoras de decisões que interagem inclusive com a sociedade, com o que está acontecendo fora dela, para tomar aquelas decisões. E por isso essas pessoas precisam ser convencidas do básico. Eu e você podemos e devemos ajudá-la nesse convencimento. E aí como que isso se dá? Saindo das empresas e olhando esse contexto. Não dá para falar de saúde mental dentro das empresas sem falar das políticas, sem falar do que acontece fora da empresa, sem falar de como a gente se comporta fora dela. Porque no fim do dia é a gente que sustenta essa empresa, comprando, se relacionando com elas, trabalhando ou não nelas. Sim, gente, é básico assim. E para quem não gosta desse assunto de política, falar de direitos, de deveres, sinto muito. Eu não conheço outro caminho de falar de melhores relações dentro do trabalho sem falar sobre tudo isso. Se você é uma pessoa que não consegue interagir bem, que sofre dentro do trabalho, que acha que a empresa tem que mudar, é importante que você saiba falar desse contexto social. Não conheço outro caminho. Mas, de novo, não desiste de mim, não desiste de nós, porque vai ter muita dica legal, vai ter muitos bons exemplos e eu espero, o meu desejo é que isso chegue de maneira positiva até você e transforme a sua vida e suas relações. Falar de dignidade no trabalho também passa por políticas públicas que protejam o empregado, mas também o empregador, por incrível que pareça. Por exemplo, a boa e velha discussão sobre o fim de escalas exaustivas, que começou lá 80 anos atrás e ainda é importante ser debatido.
como por exemplo a escala 6x1. Há de se ter um cuidado com quem está produzindo e fazendo a empresa funcionar. Mas também é importante pensar formas da empresa seguir existindo, produzindo bem e sendo sustentável e competitiva. É complexa essa relação, porque sem os funcionários a empresa não existe. Sem a empresa, os funcionários também não têm onde trabalhar. Por isso que tem que ter um bom diálogo entre os dois e pensar alternativas que não vá prejudicar nenhum nem outro. E essa é a complexidade da discussão. Como não prejudicar tanto um ou outro lado? Como garantir direitos entre um e outro lado? E essa complexidade é justamente o trabalho de muita gente. Olha que legal. Todo mundo tem um trabalho e uma função importante no funcionamento social. Por isso que é impossível falar de boas relações dentro do trabalho sem falar do que acontece fora dele. Outro exemplo de olhar que a gente tem que ter para a sociedade é o nosso sistema público de saúde. A gente já sabe que ele é referência para muitos países, ele tem uma ótima proposta, mas tem muita coisa ainda que precisa melhorar. Aqueles que estão passando por um sofrimento emocional, que não estão conseguindo se relacionar bem com o trabalho e que estão num estado agudo de ansiedade, depressão ou outros tantos transtornos, precisam ter onde se cuidar. O sistema público de saúde também serve para essas pessoas, também tem que acolher. E aqui é importante ter profissionais com um bom ambiente de trabalho, também dignos, também bem remunerados, com um quadro de colaboradores que consiga atender às demandas sociais, para que esses profissionais da saúde também não adoeçam. Então, olha como esse sistema todo é complexo. Eu preciso ter boas relações dentro das empresas. Se chega num caso agudo de sofrimento, eu tenho que ter um bom amparo de saúde para acolher esses funcionários, e esses profissionais de saúde precisam ter boas condições de trabalho. Tem muito profissional de saúde por aí, um sistema que pode abraçar todos eles e que é pouquíssimo cuidado. Se o trabalho ocupa parte significativa do nosso tempo, da nossa vida, se tantas atividades que fazemos é conectada com essa realidade que a gente vive, então não faz sentido ela gerar também tanto sofrimento. Trabalhar não deveria custar tanto a nossa paz e a nossa saúde. E para finalizar, eu já quero deixar esse combinado de abrir canais de comunicação com vocês, para que vocês me contem do trabalho que vocês fazem, da empresa em que vocês atuam, das facilidades e dificuldades que vocês vivem. Enquanto isso, deste lado, eu vou deixar os meus comentários, as minhas percepções, provocações e até indicações, tudo fundamentado na psicologia, na filosofia, na sociologia. E sim, vai ter dessas, porque esse é o meu trabalho e ele exige uma atuação ética, cuidadosa, com métodos. Não é simplesmente a minha opinião e a minha experiência que vão trazer um direcionamento qualificado. Faz sentido? Na expectativa que sim, nos vemos semanalmente neste canal e quem sabe em outros locais por aí. E se você assistiu até aqui, deixa nos comentários a palavra batata, para eu saber que eu tenho os meus seguidores fiéis que já compraram essa proposta junto comigo. Não esqueça de curtir e compartilhar para que essa conversa chegue a mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau!